Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal. Lembrando aqui que a gente tem conteúdo todos os dias falando sobre economia, política, geopolítica e principalmente o que isso afeta nos seus investimentos, qual é a preocupação em relação ao crescimento econômico mundial, em relação também aos principais ativos, tá? A gente vai falar hoje sobre um dos principais assuntos nesse começo do mês de agosto, tá? Seja muito bem-vindo. Eu sou Marcos Saravalli, estrategista-chefe de investimentos da Sarinvest, uma casa de análise 100% independente, atuando há mais de 20 anos nesse mercado, tá? Então, qualquer dúvida, você pode entrar em contato também no sarinvest.com.br. Lembrando que a gente tem o nosso grande evento, um dos maiores eventos do país, agora nesse mês de agosto, dia 20 de agosto, aqui em São Paulo, tá? O Sarinvest Day está chegando e o principal assunto da geopolítica mundial tem trazido também volatilidade e oscilações também nas bolsas mundiais tem sido essa possível visita da Nancy Pelosi a Taiwan. Lembrando que é uma possível visita, porque até esse momento que a gente está gravando esse vídeo, existe uma visita à região, mas não exatamente a Taiwan, não está na agenda oficial, tá bom, da presidente da Câmara americana. E, consequentemente, a China e a Rússia têm atacado os Estados Unidos por essa possível visita, tá? Se você não sabe exatamente do que estamos falando, vamos fazer uma retrospectiva em relação a esse assunto, né? Se você não lembra, a questão de Taiwan, ela teve uma origem lá na Revolução Chinesa, em 1949, depois da derrubada, da queda do governo de Chiang Kai-shek e a instauração do governo socialista de Mao Tse-tung, tá? Chiang Kai-shek, ele governou a China desde 1927 até esse período e acabou refugiando, né, o seu estado maior com cerca de 2 milhões de chineses na ilha de Taiwan, né? Então, a ilha de Taiwan, ela tem mais ou menos cerca de 130 quilômetros de distância do litoral da parte continental chinesa e é separada por um estreito do mesmo nome. E essa China, ela tem um governo autônomo com o apoio dos Estados Unidos, tá? Então, essa é a grande discussão. E o principal assunto agora, realmente, também fala de alguns governantes chineses, que os Estados Unidos, né, carregarão a responsabilidade e pagarão preço por minar a soberania e a segurança da China. E aí, eu vou deixar aqui um vídeo para vocês, para a gente entender mais o que está acontecendo na China nesse exato momento, tá? Vamos colocar aqui esse vídeo para vocês entenderem, voltar um pouquinho esse vídeo aqui, e vocês vão entender o que está acontecendo por lá, tá? Esse vídeo aqui mostra blindados anfíbios chineses, né, em uma praia na província de Fujian, em frente a Taiwan, né? Apesar de eles serem anfíbios, esses veículos não têm autonomia para navegar por conta própria até a ilha, tá? Situada a cerca aí um pouco 150, 200 quilômetros de distância dessa região, tá? Basicamente estão aí para demonstração, principalmente em relação ao público. No entanto, há cada vez mais fotos, a gente está recebendo fotos, imagens também, mostrando veículos como esses sendo embarcados em navios de assalto e desembarque anfíbio, tá? Esses sim podem representar risco no caso de uma tentativa chinesa de invasão a Taiwan, tá bom? Então, esse é o principal assunto do momento, né, que tem trazido preocupação em relação à geopolítica mundial. A gente tem recebido vários vídeos desses, várias imagens, né, desses exercícios, mas coincidência ou não, a gente precisa monitorar. E os investimentos, as bolsas mundiais já têm apresentado maior volatilidade por conta dessa maior aversão a risco, né? Então, de um lado, a gente tem realmente essa preocupação, a Rússia também tem acusado, né, nesse começo de agosto, o governo americano, né, de desestabilizar o mundo e provocar tensões a respeito em relação a esse tema Taiwan, envolvendo a própria Pelosi, né, e palavras aí dizendo que Washington tem desestabilizado o mundo todo, nenhum único conflito solucionado nas últimas décadas, mas muito provocados, afirmando aí o Ministério de Relações Exteriores da Rússia nesses últimos dias, tá? Essa declaração pretende realmente rebater as acusações do governo dos Estados Unidos contra a Rússia de provocar uma desestabilização com ofensiva militar em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia.
Então, esse é o principal assunto. Quando nós tivermos novas imagens, novos vídeos, a gente vai publicar por aqui, principalmente. A gente tem falado muito sobre Rússia, Ucrânia, e agora o principal assunto que pode afetar todos os ativos, a questão do puzzle que a gente colocou aqui algumas semanas atrás em relação, né, esse possível checkmate da Rússia em relação à Ucrânia, em relação à Europa principalmente, e agora com as questões também envolvendo China, Taiwan e, consequentemente, Estados Unidos e a relação com a China, principalmente, trazem maiores preocupações. Tá? Então, deixa aqui nos comentários, né, o que você acha que pode acontecer. Muita gente já bastante preocupada em relação a esse tema, né, muita volatilidade, muitas oscilações principais ativos, e a gente pode ter realmente importantes desdobramentos em relação a essa questão, tá bom? Então, em breve a gente volta com novas imagens, novos vídeos locais, sempre atualizados, informações locais. E lembre sempre de deixar o like, se inscrever no nosso canal. Todos os dias a gente tem informações por aqui. Lembrando que a gente tem consultoria, assessoria de investimentos totalmente independente. A gente tem crescido todos os dias. Qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco, tá certo? Lembre de ativar o sininho e a gente se vê em breve por aqui. Até mais.